Os amados irmãos em Jesus Cristo, tantos aqui presentes quanto os que nos acompanham pelos meios de comunicação de nossa paróquia, esta Santa Missa é transmitida pelo Facebook e YouTube de nossa paróquia através do nosso sistema de web TV. Nós celebramos a festa e solenidade de Cristo Rei, marcando o término de um ano litúrgico e o início de uma nova caminhada. A solenidade de Cristo, Rei do Universo, é um rei diferente que nós estamos celebrando. Tão diferente que até hoje os judeus acham que aquele não foi o rei bíblico, que o Messias esperado não foi aquele Jesus de Nazaré. Tem um hino muito antigo que os mais experientes aqui vão lembrar, que nós costumávamos cantar na Semana Santa. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Esse hino nós cantávamos durante as vias sacras, porque prefigurava bem a mentalidade judaica da época. Eles queriam um grande rei, mas que tipo de rei? Que fosse forte, dominador, que enfrentasse Pilatos, que enfrentasse Herodes, que enfrentasse César. Mas porque ele não enfrentou, mataram e feriram o Salvador. Mas o nosso rei é um rei à moda diferente. Não é um rei deste mundo. Por isso que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino é um reino de paz e de pessoas do bem, semeadoras da verdade, da justiça e da paz. Nós somos deste reino de Jesus. Mas, padre, eu estou vendo o mundo tão dilacerado em discórdias, em violência. Mas eu também vejo nesse mundo muitas coisas bonitas. Eu também posso perceber nesse mundo muitos exemplos bons. Olha aqui o que nós acabamos de celebrar. Foi dar uma bênção para voluntários. No mundo onde tudo o que vale é quanto eu vou ganhar, é muito bonito a gente ver que as pessoas encontram prazer em servir ao próximo, sem esperar nada em troca. Por isso, o reino de Jesus é o reino dessas pessoas, de quem procura se dispor a ajudar o seu próximo. E aonde está esse reino? No meio de nós. No meio de nós. Ele já está acontecendo. Ele já começa aqui. Não é uma realidade somente do futuro. Talvez a plenitude sim. Mas é uma realidade que começa já agora, no instante presente. Todas as vezes que nós ajudamos alguém, é o reino de Deus que está acontecendo. Todas as vezes que nós servimos alguém, é o reino de Deus que está acontecendo. Por isso, o reino de Deus começa aqui, mas ele não se conclui agora. Ele começa exatamente aqui com as nossas atitudes. O evangelho que vocês ouviram, meus queridos irmãos, retrata duas realidades. Primeiro, de que quem faz o bem não será esquecido. E quem faz o bem ao menor dos irmãos é o próprio Jesus que está fazendo. Jesus se identificou com o pobre. Ele se identificou com a pessoa mais necessitada. Por isso que ele diz: todas as vezes que fizestes isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E geralmente, quando nós fazemos o bem, a gente nem tem
noção nem proporção de como ele está chegando até o coração das pessoas. Quando nós fazemos o bem, nós não sabemos a totalidade e a abrangência daquilo, e é bom que a gente não saiba mesmo, para que nós não nos enchamos de orgulho e de vaidades. Por isso é que os fazedores do bem, um dia, conforme diz o texto bíblico, vão perguntar: Senhor, o Senhor está dizendo que eu fiz isso tudo? Eu não lembro. Quando foi que eu te vi nu e te vesti? Quando foi que eu te vi com sede e te dei de beber? Eu não estou lembrando que eu fiz tantas coisas assim. É verdade. O bem, quando ele é feito, às vezes a gente esquece. Deus não. Deus nunca esquece o bem feito. Vamos repetir? Deus nunca esquece o bem feito. E esse bem que nós fazemos e que passa despercebido, no dia final, no juízo final, ele pode cobrir uma multidão de pecados nossos. Amém? Porque a Bíblia diz que a caridade cobre uma multidão de pecados. Padre, mas eu fiz tantas coisas ruins, mas me regenerei. E o bem, sem olhar a quem, pode me salvar um dia. Porque estive nu e me vestiste. Ajudei quem mais precisou. A caridade, meus irmãos, quando é sincera e verdadeira, ela nos salva. Ela nos salva, ela nos redime, ela eleva a nossa dignidade. Mas não nos esqueçamos, a omissão é pecado também. Por isso que Jesus hoje, no Evangelho, exaltou a virtude da caridade e condenou o pecado de omissão. Tem gente que pensa que não vou me envolver nisso para não cometer erro. Está errado. Omissão é pecado, sim. Deixar de fazer o bem não é se colocar em cima do muro, é pecar. Talvez você não esteja percebendo a sutileza dessas palavras. Quantos no mundo de hoje estão pensando: olha, eu prefiro não me envolver nessa história de ajudar o próximo. Não tem essa de não se envolver não, meu irmão. Aqui ou é quente ou é frio. Morno, diz o livro do Apocalipse, eu vomito. Ou você se envolve com a causa de nosso Senhor, ou você está do outro lado. Por isso Jesus disse: afastai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque toda vez que você pôde ajudar, você não ajudou. Eu estive nu e você não me vestiu. Eu estive doente na prisão, você não foi me visitar. Eu era estrangeiro, você não me recebeu em casa. Eu estive com fome e com sede, e você não me alimentou. Todas as vezes que você não fez isso, olha só quão forte essa palavra de Jesus. Toda vez que você não fez isso, foi a mim que o deixastes de fazer. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como não se envolver. Ou a gente pratica o bem, ou pratica o bem, meus irmãos. Não tem outra escolha. Uma vez, gravem bem essa historinha que vou lhes contar. Aprendi ela com o Padre Léo. Ele disse que havia um jovem em cima do muro, olhando de um lado estava Jesus e os anjos gritando para ele: olha, desça do muro. E do outro lado do muro, o jovem olhava para o outro lado, estava o diabo em silêncio, com os braços cruzados, como se fosse o dono da boiada. Sabe quando é o fazendeiro olhando para a boiada e diz: ó, isso aqui tudo é meu.
E Jesus do outro lado desesperado: desça desse muro, tome uma decisão, venha aqui para o nosso lado, você não pode ficar eternamente aí em cima do muro. E o jovem foi se incomodando com aquele silêncio do diabo, né, que não gritava, não implorava, até que um dia o jovem disse para o demônio: olha, eu não estou entendendo, Jesus está ali com os anjos quase me convencendo a ir para o lado dele, e você está aí calado, nem me chama. Ele disse: é verdade, porque quem está aí em cima do muro já é meu, esse muro já é meu. Então você já fez sua escolha. Quem não faz o bem já fez sua escolha. Vocês entenderam isso, sim ou não? Não tem meio termo na vida cristã. Toda vez que você fez o bem, foi a Jesus que o fizeste. Toda vez que você não o fez, foi ao Cristo que você deixou de servir. Foi ao próprio Senhor que você deixou de ajudar. Pecado de omissão. Por isso que algumas vezes na Santa Missa eu faço questão de, ao invés de cantarmos o ato penitencial, nós rezarmos. Pequei por pensamentos e palavras, atos e omissões. O que é omissão? É o bem que eu, podendo, não quis fazer. É o bem que, tendo condições, eu não o fiz. Isso é um pecado de omissão tão grave quanto a maldade praticada intencionalmente. Teve um grande filósofo contemporâneo que disse: o que mais me machuca nesse mundo de hoje não é que as pessoas boas ficam quietinhas, não é que as pessoas que praticam a maldade estão se dando bem, porque às vezes a gente liga a televisão, o jornal, parece que quem pratica a maldade é quem mais se dá bem, não é verdade? E esse grande filósofo contemporâneo disse assim: olha, o que mais me dói não é o barulho da gente má, é a omissão da gente boa. É tanta gente boa que poderia estar fazendo bem e não está fazendo. Porque quem é do mal não dorme. Concordam, sim ou não? Quem é da maldade, gente, não dorme. Quem é da maldade, nesse momento, está arquitetando derrubar você, destruir você. Não dorme. O crime organizado, ele é chamado de organizado porque é mais eficaz do que as estratégias de defesa pública. Muito mais. Eles não dormem. Por isso mesmo, o bem e os fazedores do bem precisam acordar. O reino de Jesus já precisa começar agora. Nós precisamos acordar, precisamos ser fazedores do bem, para que o Cristo, o Rei do Universo que nós estamos celebrando, Ele possa se orgulhar de cada um de nós, como Ele se orgulhou de Jó. Quem já leu o livro de Jó no Antigo Testamento? Quando Deus vê alguém que pratica a bondade, Deus sente orgulho dessa pessoa, sabia? Deus sentia tanto orgulho de Jó, que ele falou para o diabo: ó, tá vendo meu servo Jó? Ali, ó, magrinho, gente boa, tá na missa. Eu sinto orgulho desse meu filho. Quando você faz o bem, Papai do céu fica tão feliz com você, ele reúne os anjos lá no céu e começa a falar: ó, tá vendo? Saluar, Teca, ó, gente boa.
essas pessoas, quando nós fazemos o bem, Deus sente orgulho de nós. E fica torcendo, rezando, fica nos ajudando para que nós perseveremos no bem. E às vezes, Ele coloca algumas situações na nossa vida de cara. Agora eu quero ver se Ele vai ajudar ou não. Agora é o seu momento. Mas essa pessoa, Senhor, é esta pessoa. Nesse momento, Senhor, nesse momento, Ele provoca-nos até tirar o melhor de nós. E qual é o resultado e a consequência disso tudo? Quando você faz o bem de verdade, você se sente mais feliz do que aquela outra pessoa que você ajudou. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Já aconteceu alguma vez de você ajudar uma pessoa, a pessoa nem soube que era você, e depois você ficar mais feliz do que aquela pessoa? Sim ou não? Sabe por que isso acontece? Porque naquele momento o Evangelho se cumpre. Toda vez que fizestes isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. É por isso que você se sente feliz. Celebrando hoje Cristo, Rei do Universo, eu desejo que você saia da Santa Missa com desejo de fazer o bem, com vontade de ser uma pessoa construtora da bondade, da fraternidade universal. E tenha certeza absoluta, o reconhecimento não virá neste mundo, os aplausos não virão neste mundo, os jornais e as capas de revistas não registrarão o que você fez de bom. Mas um dia no céu, o Senhor de suas vidas vai lhe dizer: olha, muito obrigado. Toda vez que o fizestes lá na terra, foi a mim mesmo que você o fez. Valeu a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.